E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros, 60, os bodes, 60, os cordeiros de um ano, 60, esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido, 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim lhe falava. Números 8, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Falarão e dize-lhe, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venha um aceite a alumiar defronte do candelabro. 3. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. 4. O candelabro era feito de ouro batido desde seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. 5. Disse mais o Senhor a Moisés. 6. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. 7. Assim lhes farás, para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. 8. E tomarão um novilho, com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. 9. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. 10. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. 11. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. 12. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. 13. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. 14. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. 15. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, por oferta movida, os apresentarás. 16. Porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. 17. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. 18. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. 19. E os levitas, dados Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. 20. E assim fez Moisés, e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. 21. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. 22. Depois disso, chegaram os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. 23. Disse mais o Senhor a Moisés. 24. Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. 25. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. 26. Porém ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números 9, 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa em seu tempo. 3. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. 4.
Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. 5. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, 7, disseram-lhes, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor, a seu tempo, no meio dos filhos de Israel. 8. Respondeu-lhes Moisés, esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. 9. Então, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas